Para você ligado na programação da RBA TV, eu chego agora trazendo o nosso Camisa 13 desta segundona, início de semana. E muito obrigada por escolher iniciar a sua semana junto com toda a nossa equipe do Camisa 13. Bora lá para os destaques do programa de hoje. Olha só, logo Série B, derrota que demitiu o técnico Claudinei Oliveira. Agora, nossa pergunta do dia, nossa interatividade, torcedor bicolor. Na sua opinião, quem deverá ser o novo próximo técnico do Paysandu? Participa com a gente quer nomes, quer a tua opinião. Quem você acha que deve assumir, então, o comando técnico bicolor? Manda a tua mensagem pra gente através das nossas redes sociais, no @RBATV Oficial. Tem aí o número do nosso WhatsApp para você participar, 98401-7422, já na tela para você enviar a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente lê a tua. E a gente já vai começar falando de Série B, hein? Na sexta-feira, em pleno Mangueirão, o Paysandu perdeu de virada para o Volta Redonda. Resultado que afundou ainda mais o Papão na lanterna da Série B. Bora ver. A fase não era boa, mas isso não foi motivo para a fiel bicolor deixar de comparecer no Mangueirão para apoiar o Papão. Afinal, a partida com Volta Redonda era um duelo direto na parte de baixo da tabela e poderia ser decisiva na luta contra o rebaixamento. A bola rolou, foi o Voltaço que chegou pela primeira vez no ataque. Após cruzamento de Johnny, Juninho recebeu sem marcação, mas mandou para fora. O Papão logo respondeu com Diogo Oliveira, que recebeu na área, chutou de primeira, porém Jefferson defendeu. A partir daí, o time bicolor insistiu. Edinho tentou em chute cruzado. Até que as insistências enfim deram certo. Brian Borges cobrou escanteio na área. Thiago Heleno desviou de cabeça e Thalisson apareceu só para empurrar para o gol. Paysandu 1-0. Atrás no placar, o técnico Rogério Correia fez logo as primeiras alterações no Voltaço. Chá e Daniel Cabral entraram no lugar de André Luiz e Lucas Chaves. E a equipe conseguiu dar uma resposta. Johnny cruzou, mas Thalisson afastou o perigo. Já Kaique Moreno teve duas oportunidades, mas em ambas, Gabriel Mesquito fez a defesa. E o primeiro tempo ficou em 1-0 para o Papão. Na volta do intervalo, Claudinei Oliveira fez as primeiras substituições no Papão. Maurício Antônio entrou no lugar de Thalisson, que teve um mal-estar, e Heverson deu lugar a PK. O segundo tempo começou e dessa vez foi o Paysandu que iniciou no ataque. Após cruzamento, o goleiro Jefferson afastou. A bola sobrou para Diogo Oliveira, que mandou para fora. Na sequência, Diogo Oliveira voltou a ter outra oportunidade, mas cabeceou fraco e Jefferson defendeu. Já Garcês arriscou de fora da área, mas mandou para a linha de fundo. Voltaço deu a resposta. Chay arriscou de longe e a bola passou perto do gol bicolor. João Pedro também tentou, porém mandou para fora. Quando o Papão voltou para o ataque, Diogo Oliveira desperdiçou a chance de ampliar, após cruzamento de Rossi. Volta Redonda pressionou. Após cruzamento, Johnny cabeceou para a área e Matheus Lucas quase empata. Mas o Paysandu logo respondeu. Diogo Oliveira partiu em velocidade, ficou na cara do gol e de novo desperdiçou. E como quem não faz leva, Gabriel Pinheiro de cabeça empatou para o Voltaço. Não
demorou para nos acréscimos o time carioca virar o jogo. Raí arriscou de longe e mandou no canto de Gabriel Mesquita. E ficou nisso. Paysandu 1, Volta Redonda 2. O Papão cedeu o empate aqui no Mangueirão e aumentou ainda mais a sequência sem vitórias. Agora já são 8 jogos sem saber o que é vencer, o que afundou o time bicolor na lanterna da Série B. Olha aí, com mais essa derrota, a diretoria do Paysandu decidiu, então, demitir o técnico Claudinei Oliveira e coube, então, ao executivo de futebol fazer esse comunicado na sala de imprensa, em coletiva, após a partida, então. Zaire Filho já comigo, vamos comentar a respeito de tudo isso e muito mais, as informações do Paysandu Esporte Clube. Agora com ele, tudo certinho, Zaire? Olá, Paula Marrocos, bom dia, tudo sob controle? Bom dia para você. Zaire, vamos começar então falando do Paysandu, mais uma derrota, desta vez no Mangueirão, derrota esta que culminou então na saída do Claudinei Oliveira. Então, antes, Zaire, do falar, a gente vai acionar a sonora que fala justamente a respeito dessa saída do Claudinei. Vamos ver. A gente vai ter uma troca no comando, os resultados não aconteceram, a gente entendeu que precisa mudar. Sábado que vem já tem outro jogo importante e a gente precisa levantar e continuar. Tem muito o que fazer. Agradecer o profissional que esteve aqui presente até o momento. Faremos uma mudança na preparação física também e vamos se representar e continuar trabalhando. Executivo de futebol, então, foi quem deu a notícia para os integrantes da imprensa que estavam nessa coletiva. O que a gente pode falar, Zaire, de tudo isso, né? Difícil segurar. 5 derrotas, né? 8 jogos sem vencer, 5 derrotas. Aliás, o próprio técnico Claudinei Oliveira falou várias vezes que isso nunca aconteceu na carreira dele. Está levando no seu currículo 5 derrotas seguidas até aqui. Bom dia para você que também está acordado com fome de bola e que nos prestigia aí no vice-líder de audiência e na segunda-feira, quando começa tudo outra vez. O Paysandu vive uma situação difícil desde o jogo da última sexta-feira à noite no Mangueirão, atrás de um novo treinador. E o desafio é quem aceitará exatamente assumir esse barco bicolor, fazendo muita água, quase naufragado, para continuar e ter esperanças de classificação ainda, de manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns nomes já foram ventilados, especulados, alguns até desmentidos pela própria diretoria do clube, o caso do Hélio dos Anjos, que seria realmente um desrespeito ao torcedor, à comunidade bicolor, se realmente isso pelo menos foi pensado. Mas a diretoria do clube se preocupou logo em publicar uma nota oficial no fim de semana, desmentindo a possibilidade, a especulação em cima do nome do Hélio dos Anjos. O Marcelo Cabo, que ontem classificou o Santa Cruz do Recife, depois de 5 anos aí, afundado na Série D de dedo do Campeonato Brasileiro. Ontem o Marcelo Cabo conquistou com o Santa Cruz, o Coral pernambucano, a vaga e já é um clube garantido na Série C do próximo ano. Quem sabe, hein? Adversário do Paysandu. Não só o Santa Cruz, mas também o Barra de Santa Catarina, a Inter de Limeira de São Paulo e o Maranhão Atlético Clube. Lembram dele? O MAC, que eliminou a Tuna Luso Brasileira naquela goleada por 4-1 em São Luís do Maranhão, né? No segundo jogo aqui em Belém, administrou a vantagem, pois é, o MAC, conhecido como o Bode Gregório, é o seu mascote no Maranhão, subiu também para a Série C do Campeonato Brasileiro, pode ser também adversário do Paysandu no próximo ano. Mas a especulação é essa, hein? Tricolores retornam ao trabalho hoje, ressaqueados ainda, tentando dar a chamada volta por cima. E a expectativa fica em torno do nome do novo treinador. Evaristo Pisa também, que já atuou nesta Série B do Campeonato Brasileiro. De volta, pessoal, com mais um bloco do nosso Camisa 13 para você. E olha só, a gente já vai acionar ele, Lemos Júnior, com
Deixa comigo. Se você precisa de peças ou motores, é com a Comep. Lá você encontra as melhores ofertas e os melhores preços para a sua clientela da capital e do interior do estado. Comep é a loja mais completa. Fica na rua Doutor Assis, ao lado da Catedral da Sé, Cidade Velha, número 44. Anote o telefone, 32420047. Roda o vídeo. Husqvarna é na Comep. Motosserras, roçadeira, pulverizadores, soprador motobombas e toda a linha de grupos geradores. Precisou de Husqvarna? Vem pra Comep que tem! Olha, o meu cortador de gramas parece a minha cachorra Xuca. Vem, vem. Cortador de grama Husqvarna é na Comep. E agora a gente volta a falar de futebol, bora falar do Leão Azul. O Clube do Remo, na última sexta-feira, pela Série B, venceu o Amazonas em Manaus. Garantiu 3 pontos importantíssimos fora de casa e mantém aí o Leão na briga pelo acesso. Bora ver. Em Manaus, Amazonas e Clube do Remo se enfrentaram e os donos da casa começaram assustando os paraenses. Nessa jogada de fora da área, Luan Silva chutou e a bola passou pertinho do goleiro azulino. O Remo respondeu com Pedro Rocha, que chutou de longe para a defesa do goleiro da Onça. Aos 24 minutos, Pedro Rocha, cobrando falta, abriu o placar para o Leão, 1-0. Ainda no primeiro tempo, nessa jogada, o Amazonas chegou assustando. Henrique Almeida invadiu a área e chutou. A bola foi para fora. No segundo tempo, o Remo pressionou o Amazonas. Nessa jogada, Pedro Rocha tocou para Nico Ferreira, que chutou. A bola foi para fora. Aos 22 minutos do segundo tempo, Pedro Rocha recebeu na entrada da área, se livrou do goleiro e chutou balançando a rede. 2-0 Remo. O Amazonas diminuiu com o Luan Silva, que cabeceou para o gol. Amazonas 1, Clube do Remo 2. Nos acréscimos da partida, Marrone na área recebeu e chutou, balançando o barbante. Final de jogo, Amazonas 1, Clube do Remo 3. A equipa soube compreender o jogo sem bola, retirando muita profundidade ao adversário, logo aí retirou muito daquilo que era o jogo do adversário. Uma construção a 3 do adversário, onde conseguimos desconstruir, portanto, dentro dos timings de pressão que nós definimos. E depois tivemos algumas saídas, principalmente tiramos o espaço interior ao adversário, algumas saídas para o contra-ataque, onde poderíamos ter definido melhor e aumentar o placar. Zaire Filho, se em Belém o Leão Azul não está indo tão bem assim, tem essa cobrança da torcida, fora de casa, pelo menos, está fazendo o seu dever, né? Pois é, Paulo. Já são 3 vitórias fora de casa, hein? E não é para qualquer um. O torcedor azulino reclama, fica preocupado ainda, inquieto aí com o Remo não conseguindo chegar ao G4. O Remo subiu uma posição na vitória importante da última sexta-feira lá em Manaus. O Remo amanhece como G5, pode até perder essa posição hoje à noite, vai torcer aí pelo insucesso do Novo Horizontino diante do Atlético de Goiás. Mas sobre o jogo, hein? O Remo não foi realmente um primor de time organizado dentro de campo. Muito pelo contrário, em grande parte do jogo chegou a ser dominado pela equipe do Amazonas. O Amazonas criou situações dificílimas para o time do Clube do Remo. O Remo continua dando muito espaço no seu setor de criação. Esse setor que tem muitos jogadores, o que o Remo tem de sobra hoje são meia atacante. Por exemplo, tem 2 jogadores que estão aí
treinando há mais de uma semana no Clube do Remo e que são opções aí. O Natan Pescador, mais um Natan na grade do Clube do Remo, né? Agora são 3. E o grego, o Panagiotis, que também pode ser uma opção ao técnico Antônio Oliveira. O Remo não terá, já sabe, o Caio Vinícius para o jogo contra o Vila Nova, próximo compromisso do Clube do Remo no fim de semana, lá em Goiânia, outra vez fora de casa, hein? Por falar em fora de casa, nunca é demais lembrar, se o Remo não agrada o seu torcedor com as vitórias dentro de casa no Mangueirão, lá fora está indo muito bem, obrigado. Conquistou a sua terceira vitória no placar, com os 3-1 diante do Amazonas na última sexta-feira. Portanto, Caio Vinícius é o jogador já descartado, porque tomou o terceiro cartão amarelo lá em Manaus, mas o Luan Martins, que há algum tempo, há algumas semanas, não aparece relacionado nem no banco, se contundiu naquela partida contra a Chapecoense, lá em Santa Catarina, e de lá para cá não mais retornou. Dizem que já recuperado, já disponibilizado para a comissão técnica do Clube do Remo, visando a preparação para o Vila Nova no próximo fim de semana. Devemos lembrar que a rodada número 25 da Série B do Campeonato Brasileiro, ela está alternando lá em cima, o Goiás e Curitiba, Curitiba e Goiás. O Goiás foi para o fim de semana como líder, o Curitiba agora é o líder, hoje é primeiro, o Goiás voltou a ser o segundo colocado. E outros jogos que interessam de perto ao Clube do Remo hoje à noite. Anotem aí, o Cuiabá contra o CRB e o Vila Nova, próximo adversário remista diante do Atlético. Por quê? Cuiabá, CRB e Vila Nova estão com 34 pontos. Estão querendo também, aspiram aí uma chegada ao G4. O certo é que o Remo é G5, subiu uma posição, empurrou o Novo Horizontino para o G6, mas esse quadro, esse cenário pode ser alterado hoje à noite se o Novo Horizontino vencer a equipe do Atlético Goianiense. O Novo Horizontino tem 36 pontos e se vencer, ele vai a 39, superando em 1 ponto o Clube do Remo. Torcedor remista está mais aliviado, mais tranquilo, estava vendo fantasmas aí com o Remo não conseguindo chegar ao G4. Bolas, o Remo hoje tem uma campanha brilhante, vale a pena, hein? 9 vitórias, 5 derrotas e 11 empates. É claro que os empates continuam preocupantes, mas é uma posição, uma performance de time que aspira, sim, à Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. E por que não? Não se admite até certo ponto todo esse pessimismo e até essas cobranças aí ao time, ao formato dentro de campo que o Antônio Oliveira tem colocado para a equipe do Clube do Remo. Vamos ser otimistas, azulinos em especial, hein? E o Paysandu vai continuar hoje, o dia todo, a pauta é quem será o novo treinador que vai aceitar esse desafio. E que desafio, hein, Paula Marrotti? Até amanhã. Valeu. Pessoal, recado importante agora, hein? Independência de verdade é construir a sua própria história e transformar sonhos em conquistas. Com a graduação EAD Uniaselv, você tem tudo para dar esse primeiro passo. Uniaselv.com.br, na melhor EAD do Brasil. Você conta com toda a estrutura e apoio para o seu corre. Com uma graduação, você pode ganhar mais, ter mais oportunidades de emprego e trabalhar numa área que tenha a ver com você. Aqui você estuda no seu ritmo, de qualquer lugar, com mensalidades que cabem no seu bolso, até 60% de desconto. Isso mesmo, na Uniaselv você tem até 60% de desconto para dar esse passo rumo à sua independência. Aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela e garanta já a sua vaga. Bora ser independente de verdade através da educação? Bora estudar na Uniaselv. Bora que vai, não perde tempo, já tira as tuas dúvidas através do QR Code e vem para Uniaselv você também, tá bom? Agora a gente vai lá para a redação do DOL falar hoje com a Letícia Corrêa. Tá contigo, Letícia? Oi, Paulinha, muito bom dia para você e para todos ligados no Camisa 13. Após a classificação do Paraguai para a Copa do Mundo de 2026, o presidente Santiago Peña decretou feriado no país. Valeu, Letícia. Bora agora com a capa do Bola. A gente vai conhecer, então, a capa de hoje do Bola. Quem aceita a missão? Papão segue em busca de
técnico para tentar salvar o time do rebaixamento na Série B. Definição deve ocorrer ainda hoje. Aí, então, todos os detalhes para quem será, então, toda a expectativa, na verdade, para quem será esse novo comandante técnico. Mas aqui em cima, Antônio Oliveira elogia a força do grupo do Remo e foca na sequência da Série B. E ao lado, mais leve, Paquetá retoma a busca por protagonismo na seleção brasileira. Isso e muito mais você garante com Bola, encartado no jornal Diário do Pará. Garanta agora mesmo o seu nas principais bancas da capital paraense ou através do aplicativo, é só baixar para o seu smartphone ou realizando a sua assinatura do Jornal Diário do Pará. E com isso você terá as edições do dia no conforto do seu lar, tá bom? Vamos agora com mensagem à tua participação aqui na tela do C13, no nosso Camisa 13 de hoje. O problema do Paysandu não é técnico, e sim diretoria. Tem de ser um técnico caseiro para o resto do campeonato. É o Edinaldo deixando então a opinião dele aqui pra gente. Esse time do Paysandu só tem discurso, mas na prática não tem nada, só derrota. Se não reagirem com urgência, vão para a Série C. É o Enildo Matos em Benfica, deixando também a sua opinião. Beijo, Enildo, muito obrigada pela companhia. O Clube do Remo conquistou uma grande vitória fora de casa. Basta converter as oportunidades em gols, que chegará à Série A. É o Amarildo de Castanhal, confiante aí com o Leão Azul. Beijo, Amarildo. O problema do Paysandu não é treinador. Quem viu o jogo sabe que não é treinador, mas sim jogador. Beijo para você que enviou a mensagem. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho da audiência. O José Rodrigues no Jurunas disse, bom dia, situação difícil, diretoria fraquíssima, desde sexta-feira e ainda não tem treinador. Vamos ver se eles vão resolver esta semana. A gente também está na expectativa, viu, José? Muito obrigada pela mensagem, muito obrigada pelo carinho da audiência, a todos que enviaram as suas participações. A semana está só começando, amanhã a gente volta com muito mais para você. Como é, minha diretora? Vamos lá então, pessoal, deixa eu continuar agradecendo a tua participação, continuar agradecendo aqui as tuas mensagens, o carinho da tua audiência, como eu falava, amanhã a gente volta então com muito mais para você, 11h50 tem Jogo Aberto Pará, para você continuar aí resenhando, falando também muito de esporte com outras informações, tá certo? Agora ele chega com Barra Pesada, Marcos Aleixo. Isso. Tudo certo, buenos dias. Registro de ocorrências, como sempre, aqui no seu Barra Pesada, 2 ocorrências do esporte, dona Marrocos. Diga. Remo no primeiro tempo, Remo pegando no segundo, conseguiu avançar. Paysandu do primeiro tempo arrebentou. Segundo tempo, que houve, dona Marrocos? É aquela história, o futebol pune, né? Segundo tempo ali, final de jogo já, perderam um gol feito. Sim. E na sequência veio os 2 da virada, então, do Voltaço. Depois que dos gerou 40... toda essa revolta aí da torcida bicolor e terminou em demissão, hein? Claudinei Oliveira demitido também. O que é que tu acha, inclusive, dessa demissão? É culpa do técnico, né? Mas tudo bem. Em parte, sim, porque no segundo tempo... O técnico... Tem que arranjar um culpado, né? Então, não. Aí não pode demitir 11, demitiu. Não, a diretoria tem razão com relação ao Paysandu. Você sabe que eu defendi o técnico do Remo da outra vez, e dessa vez é o seguinte, a leitura é essa. O técnico do Volta Redonda olhou o jogo, percebeu, colocou 2 camaradas lá que mudaram o jogo para o Volta Redonda. E o que fez o técnico do Paysandu? Cruzou os braços e deixou o jogo acontecer, porque estava 1-0 e tal, e não percebeu que o Voltaço estava dando pancada, pô, e o cara não reagiu. Olha, eu só sei que foi inacreditável o Futebol Clube, o que aconteceu no Mangueirão sexta-feira. Eu vou te confessar, hein? Eu fiquei incrédula com o que eu estava vendo. Finalzinho de jogo, finalzinho veio a virada. Mas... como nem tudo está perdido, ou praticamente só metade. Não, ficou um caminho mais difícil. É porque o Paysandu se afundou, então, na lanterna. Né? O que, é aquela história. Todo mundo ajuda o Paysandu, mas o Paysandu não se ajuda. O Remo, que tinha que vencer, venceu para dar essa força aí pro irmão siamês. Sim. Mas o Paysandu que estava vencendo, Tranquilo. não conseguiu
então segurar essa Perfeito. vitória. Mas a parada, Marrocos, aí é o seguinte, resultado. tá o quê? Tá 7 pontos ou 8, né, para sair. Para sair. São 14 rodadas ainda faltando, não é isso? Pois é, agora faltam 13. Não podem mais perder. Não. A situação é essa. O que eu quero concluir... Na primeira partida que tinha para ganhar, para dar essa moral, vai lá. Pois é. O que acontece? Tem mais um jogo de 6 pontos. Tinha 6 pontos disputados contra o Volta Redonda, tem 6 com a América de novo. E está sendo assim nos últimos dias, né? Nas últimas rodadas. Mas ainda tem 13 rodadas pela frente. Paysandu precisa vencer. Aí Agora, meu amigo, é orar. Orar e treinar. Beijo pra ti, Aleixo. Até a próxima. Tchau. Vai ter que ir pro mundo espiritual mesmo, não tem jeito. Dona Marrocos, é a vida, não tem jeito. Torcedor do Paysandu, não percam as esperanças. Claro, porque talvez uma mexida do técnico, talvez Rapaz, jogador tem que aprender a definir. Por isso, a galera fala, Aleixo, o Rangel tá velho, o Rangel não dá, não pode, não cabe. Rapaz, com essas chances gostosa no jeito, eu chamo meu lenhador de bonsai.